Olá, tudo bem? Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Meu desejo é que você esteja bem no dia chamado de hoje. Eu quero trazer uma palavra de fé e esperança ao teu coração para que seu dia fique ainda melhor. E o texto que eu quero falar com vocês se encontra em Marcos, no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46, e eu quero resumir para vocês. Está escrito assim: Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola, quando ouviu dizer que era Jesus de Nazaré. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos repreenderam e mandaram que ele ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais forte: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou, pediu para que ele chamasse. Chamaram o cego. Jesus, diante do cego, pergunta: o que queres que eu te faça? O cego, diante do Senhor, disse: Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Jesus, tomado de íntima compaixão, diz: vá em paz, seja curado, que a tua fé te salvou. Preste bastante atenção, que história maravilhosa que relata no livro de Marcos. Jesus estava passando por um caminho, vindo de um lugar, saindo de Jericó, e se depara a uma situação. Tem lá um cego clamando. Um cego ou qualquer pessoa com deficiência naquela época vivia à margem da sociedade. Não tinha nenhum respaldo da sociedade. E tinha que mendigar para viver, para sobreviver. E as escrituras sagradas falam que quando aquele cego ouve falar de Jesus, ele começa a gritar. Mas as pessoas que estavam do lado dele pediam para não incomodar o mestre. Mas aquela pessoa, aquele cego chamado Bartimeu, começava a clamar ainda mais forte: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso chama a atenção do Senhor, porque a própria palavra fala que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar o nome santo do Senhor receberá dele a bênção, a salvação, a recompensa. E aquele cego começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Por que ele clama Jesus, filho de Davi? Veja que curiosidade. O judeu sabia que Jesus Cristo, que o Messias, viria da descendência de Davi. E aquele homem estava confessando, aquele homem estava acreditando que Jesus Cristo era o Messias. Diferentemente da maioria dos judeus, que não criam que Jesus, que não cria que Jesus era o Messias. E aquele cego estava convicto que Jesus era o Messias. Aquele cego estava convicto que através da fé dele em Jesus, ele seria curado. E o decorrer, o desenrolar da história, você já sabe. Ele se depara com Jesus, Jesus pergunta o que ele quer. E ele diz que ele queria ser sarado. E Jesus dá uma palavra poderosa para ele: olha, fique em paz, que a tua fé te salvou. A palavra do Senhor nos fala que Jesus põe as mãos sobre os olhos dele. E aquele homem volta a ver novamente e ele passa a ser um seguidor de Jesus. O que me chama mais um detalhe, o que chama mais atenção, outro detalhe que nos chama mais atenção, é saber que a convicção daquele homem, a fé daquele homem mudou a sua história. De repente você está me ouvindo em um leito de hospital. De repente você está me ouvindo em um momento triste, de angústia, de depressão, de ansiedade. Mas eu quero te dizer, se você profetizar na sua vida, Deus irá fazer uma grande obra. Se você crê, assim como aquele cego creu, você será transformado. De repente a sua deficiência não é uma deficiência física, mas é deficiência espiritual. De repente é uma deficiência emocional. Eu quero te dizer, Deus tem o poder de mudar a tua história. Só basta você crer. Leia esse texto na sua casa, quantas vezes você puder. E com certeza você vai entender que tudo é pelo poder da fé em Cristo Jesus. Vamos orar juntos, apresentando a Deus as nossas vidas.
Pai querido e santo, nós te agradecemos e rendemos graças por essa palavra, Pai. Deus, continue abençoando a vida de cada um que está nos ouvindo nesse dia. Que o Senhor possa abençoar de uma forma poderosa, de uma forma abundante. Obrigado, Senhor. Que essa fé que moveu esse homem com deficiência, esse cego, que a fé em Ti mudou a história dele, possa mudar a história desse homem na depressão, no síndrome do pânico, não consegue dormir, não consegue trabalhar, está, meu Pai, vivendo, meu Pai, uma vida terrível. Mas eu quero te dizer, Senhor, há poder no teu sangue. E assim como este homem confessou que tu és o Cristo Emanuel, que tu és o Deus ungido Messias, nós confessamos também que tu és o Messias. Ajuda esta pessoa agora que me ouve, ajuda este homem, esse trabalhador, essa trabalhadora, e dê a direção na vida dela, Senhor. Pai, nós te confessamos que tu és o Cristo, Salvador de nossas vidas. Te louvamos hoje, para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus queridos? Que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo no teu coração. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Compartilhe, se você puder. Dê aí os seus comentários. Conte o que Deus tem feito em sua vida. E faça o que Deus desejar. Aleluias, faça o querer do Senhor. E eu tenho certeza que a vontade dele na sua vida é sempre boa, perfeita e agradável. Tenha um ótimo dia. Que Deus em Cristo te abençoe. Compartilhe, dê um like e vamos juntos falar do amor de Cristo Jesus. Vamos falar do seu poder. Vamos falar da sua salvação. Oh, coisa boa é nós sermos salvos desse mundo, aleluias, terrível, de violência, de guerra, e ter paz em Cristo Jesus. Fiquem todos na poder.